Te atualizar sobre Venezuela. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela apresentou uma proposta para impedir que agentes estrangeiros comentem as eleições no país. E chamou de lixo o pronunciamento de observadores internacionais sobre a contestada reeleição de Maduro. Luciana Tadeu vem explicar para a gente melhor essa história. Luciana Tadeu, mais um passo, em direção a amordaçar a liberdade de expressão na Venezuela. Mais um passo em direção a isolar, Tainá? A Venezuela, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, porque ele fala em geral, sobre opiniões de outros países sobre o processo eleitoral venezuelano, quando é parte da tradição que organizações de outros países participem da observação das eleições venezuelanas. O próprio Carter Center, que é criticado por ele no passado, já falou muito bem do sistema eleitoral venezuelano, que era super seguro e confiável. Porém, agora, naquele relatório que a gente noticiou aqui há alguns dias, disse que não tem como corroborar esse resultado das eleições justamente pela falta de resultados detalhados. A divulgação dessas atas que são impressas pelas urnas de votação no fim do dia das eleições e que nunca houve essa divulgação dos resultados detalhados por mesa na Venezuela. E com todas as afirmações que estão sendo feitas por organismos internacionais, inclusive pela Organização das Nações Unidas, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que inclusive é um dos nomes mais importantes do chavismo, é um dos principais interlocutores do governo com o Brasil, por exemplo, é o principal interlocutor do governo venezuelano com o Brasil, também foi chefe de delegações para negociar com os Estados Unidos o alívio das sanções que os Estados Unidos aplicam contra a Venezuela, e ele propôs a reforma de leis eleitorais para que nunca mais nenhum estrangeiro possa opinar sobre o processo eleitoral venezuelano e critica a capacitação das pessoas que estão opinando, pergunta por que eles têm que vir, em que base, que tipo de capacidade eles têm, questionando então diversos relatórios de organizações que acompanharam ou que externamente criticaram a falta de transparência no pleito presidencial venezuelano, que atribuiu a vitória para o presidente Nicolás Maduro, que, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral, deveria iniciar no ano que vem o seu terceiro mandato. Tainá. Luciana Tadeu, fica mais um pouquinho comigo, porque a gente vai falar de um painel de especialistas da ONU que acompanhou as eleições na Venezuela e concluiu, Luciana, que o Conselho Nacional Eleitoral não cumpriu as medidas básicas de transparência, o que a gente já comenta há dias, mas agora foi oficializado nesse painel da ONU. Conta, o que mais traz de elementos esse levantamento deles? Olha, Tainá, foi um grupo de especialistas da ONU, 4 especialistas que ficaram na Venezuela acompanhando esse processo eleitoral desde o final de julho até o dia 2 de agosto. Lembrando que as eleições venezuelanas foram realizadas no dia 28 de julho, pouco mais de 2 semanas. E o que eles concluem é basicamente o que outros observadores, como o Carter Center, concluiu, que a falta de resultados detalhados compromete a credibilidade desses resultados. Eles dizem a falta desses detalhes, desses resultados tabelados, não tem precedente em eleições democráticas contemporâneas, e diz que isso teve um impacto negativo na confiança dos resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral. Isso foi um informe preliminar divulgado por esse painel de especialistas da ONU, que também menciona que o Conselho Nacional Eleitoral falou que teve um ataque hacker ao sistema, mas que depois não teve uma editoria para determinar exatamente o que aconteceu. Falou do predomínio de meios estatais na campanha, desse desequilíbrio que houve com o uso do aparato estatal para fazer campanha para o Maduro, candidato que é presidente, e também o impedimento de candidaturas. A gente viu a proibição de que Maria Corina Machado ocupe cargos públicos, não pôde se candidatar, apesar de ter sido a vitoriosa das eleições primárias da oposição, e a representante que ela designou para concorrer no lugar dela, Corina Yoris, também não pôde se inscrever, não pôde participar dessas eleições, então desses impedimentos que acabaram fazendo com que o Edmundo Urrutia, que era um desconhecido, acabou virando candidato da oposição e, segundo a oposição,
ganhando esse pleito. E claro que esse relatório já teve uma reação forte do governo venezuelano. O chanceler Ivan Gil publicou um comunicado falando que eram mentiras as conclusões dessa missão. Chegou a falar que os integrantes dessa missão da ONU que estavam na Venezuela fizeram ligações e teleconferências com funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos enquanto estavam na Venezuela, o que indica, segundo o chanceler, que houve uma influência nesses pronunciamentos feitos pela ONU, como se tivessem sido ditados pelo Departamento de Estado. E olha, ele chega a afirmar que esses especialistas eram falsos especialistas, Tainá. Então, criticando fortemente esse relatório preliminar divulgado pela ONU, que deve publicar um relatório mais detalhado aí nos próximos dias.